146. Reliazioit capítulo 991, sobrecarregado pelo destino. Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Depois que Zoe se despediu de Sua Majestade, ela liderou as bruxas do castigo de Deus que faziam parte da expedição de volta à terceira cidade da fronteira. Depois de cuidar do arrogante demônio sênior, foi guiada por Aletheia até uma câmara secreta no subsolo profundo, onde Paz e Selene também aguardavam. Além do demônio capturado, aparentemente estavam mais preocupados com outros assuntos. O que você acha? Fechando os pesados portões de pedra, Aletheia se jogou ansiosa à sua frente. Será que podemos ganhar? Já não ganhamos. Zoe disse com naturalidade. Aletheia apontou para a testa de Zoe com seus tentáculos. Não me provoque mais. Você sabe exatamente do que estou falando. Como ela era a única extraordinária de Taquila, sem dúvida tinha uma relação mais próxima com as bruxas seniores do que qualquer outra pessoa. Após o colapso da União, as bruxas antigas que sobreviveram começaram a seguir o princípio de toda bruxa é igualmente importante, mas o antigo sistema de classes ainda tinha alguma influência. Já que ela está tão relaxada, acho que deve ser uma boa resposta. Paza sorriu levemente. Na verdade, não tenho certeza, disse Paza. Zoe também começou a agir de forma mais séria após ouvir o comentário de Paza. Hoje em dia, os demônios provavelmente são consideravelmente diferentes dos inimigos que enfrentamos há 400 anos, não só no uso da magia, mas também nas variedades de espécies. Ela então explicou todo o processo de batalha. Pode-se argumentar que a ideia da Lady Alice estava correta, mas segundo seu plano, a humanidade inevitavelmente fracassaria. Evidências mostraram que a bruxa do castigo do Deus era de fato uma arma viável para conter o demônio sênior. Infelizmente, essa arma sozinha significava que ainda seria difícil enfrentar o inimigo no campo de batalha. Uma armadura poderosa não indicava que eles seriam poupados de ferimentos. Depois de serem colocadas diante das novas máquinas de guerra, a vantagem das bruxas do castigo do Deus seria formidável e impenetrável. Uma vez em guerra, o plano da rainha das cidades Taifal perderia seu significado. Depois de confirmar isso, Paz apareceu mais aliviado e parecia que um fardo pesado havia sido tirado dela. Então isso significa que não seguimos o líder errado. A decisão da Lady Natalie estava correta. Isso é uma ótima notícia. Sim, isso é uma ótima notícia. Selene sussurrou. Sua voz estava fraca e sufocada de emoção. Isso foi algo incrível para alguém que viveu por mais de 400 anos. Mas naquele momento, Zoe se identificava com os outros. Embora a maioria dos líderes da União apoiasse Alice, eles apoiavam a rainha dos Sunchazer devido às suas ideologias diferentes. Eles foram completamente destruídos por um ataque injusto ao Império das Bruxas que destruiu totalmente a base da União. Zoe lembraria dessa cena até o dia de sua morte, quando um companheiro do exército abençoado gravemente ferido jazia morrendo em seus braços e disse: "Vocês foram os que arruinaram tudo." Desde então, eles sentem um enorme fardo em seus corações. A morte não era nada a temer, afinal. O que era assustador era ser mal compreendido e abandonado por seus companheiros, enquanto buscavam um vislumbre de esperança na escuridão. Se falhassem em sua missão, isso significaria que destruíram a única forma das bruxas continuarem sobrevivendo. Esse tipo de pecado era imperdoável e não podia ser compensado nem mesmo com a morte. Foi com essa firme determinação que todos suportaram as conchas inconscientes e persistiram até agora. Agora que o plano de Alice foi provado errado, eles naturalmente sentiram uma libertação há muito perdida. Mesmo que o resultado final ainda fosse a destruição total da humanidade, o destino dos sobreviventes não seria tão crítico. Mesmo assim, Lady Natalia estava no mesmo nível da rainha da cidade Starfall, disse Aletheia, esfregando o nariz que há muito deixara de existir. Ainda não conquistamos a vitória final. É cedo demais para comemorar, não se preocupe. Agora que você ficou assim, mesmo que chore, ninguém pode ver. Paza. Zoe balançou a cabeça e sorriu. Ainda não terminei de falar. Embora eu não possa dizer com certeza quem vencerá a batalha da vontade divina, pelo menos vi alguma esperança. Ao ouvir essas palavras, as três bruxas seniores ficaram em silêncio. Nos 400 anos de busca no escuro, a esperança era a coisa mais desejada. Ninguém sabia se o escolhido realmente existia, mas eles precisavam continuar procurando. Esse tipo de confusão sem rumo sempre esteve na cabeça deles. Quanto mais tempo passava, mais intenso o sofrimento parecia.
No início, as pessoas frequentemente discutiam as habilidades da pessoa escolhida por Deus e sua aparente idade e aparência. No entanto, quando o dinheiro negro foi usado para iniciar a busca pelo escolhido, ninguém ousou falar sobre isso. Eles temiam criar uma imagem falsa do escolhido, pois não conseguiriam lidar com a decepção ao encontrar alguém que se encaixasse em seus padrões e que essa pessoa não fosse a escolhida. Por causa disso, a esperança havia se tornado um luxo. No entanto, agora eles podiam dizer essa palavra facilmente. A bruxa antiga que percebeu isso não pôde deixar de cair em um momento de silêncio. Depois de um tempo, Paza quebrou o silêncio. Então, podemos completar a tarefa que Lady Natalia nos confiou. Confiado. Aletheia ficou chocada. Espere, ainda nem encontramos o escolhido. Não tenho opinião, disse Zoe dando de ombros. Nos livros antigos da civilização subterrânea, não havia regra dizendo que os portadores da chave deveriam ser homens ou mulheres, certo? Afinal, se eles tinham ou não algum conceito de gênero ainda era desconhecido. Natalia deixou um testamento que dizia, se pudessem encontrar a escolhida, todos deveriam tratá-la como chefe, destruir os demônios e reconstruir Tequila. Embora a pedra de 5 cores refletisse um escolhido diferente do que eles imaginavam e não pudesse ativar o instrumento de retribuição divina, ela era consistente no tratamento do demônio. Eu também. Sinto que não há nada de errado com isso. Celine foi a última a falar. Os livros antigos também não especificavam que deveria haver apenas um candidato para o escolhido. Depois de descobrirmos a bruxa recém-selecionada, ainda podemos mudar a candidata. Já que todos concordaram. Então bem. Aletheia suspirou, impotente. Se haverá um novo candidato ou não, podemos esquecer isso por enquanto. Mas acho que não é necessário mudar o candidato, disse Zoe, olhando para Paza. O que você antes se preocupava já começou a acontecer. As bruxas te excluíram da batalha. Não era tão óbvio assim. Ela contou a história de Camila novamente. Depois de saber que eu seria o interrogador, ela concordou com o pedido de conectar o coração do demônio. Isso também mostra que, embora ela se preocupasse com a segurança das bruxas, isso não incluía monstros imortais como eu. A atmosfera ficou um pouco intensa. Já há 100 anos, o Paza mencionou essa possibilidade. Embora se considerassem bruxas, a nova geração de bruxas não necessariamente pensava assim. Quanto à aparência, características ou habilidade, não havia semelhança entre os dois. Eles não se pareciam nem com bruxas nem com humanos. Roland Wimbledon, que conseguiu aceitá-los tão rápido, era mais como um alienígena. À medida que a história da União se esvia gradualmente, os novos despertos talvez não os vissem mais como bruxas. E em um cenário extremo, para explorar os mistérios do poder mágico e as técnicas da civilização subterrânea, as bruxas poderiam até usá-los como cobaias. Embora essa ideia fosse um tanto pessimista, depois de séculos ou até milhares de anos, isso poderia realmente acontecer. Quando ouviu a autozombaria de Zoe, Paza suspirou. Entendo, mas não me arrependo. Ninguém respondeu, também foi escolha deles. Se conseguirmos realizar os desejos dos 3 chefes, nossa missão chegará ao fim. Ela fez uma pausa e disse, o que acontece no futuro não é algo que possamos controlar. Mas pelo menos por enquanto podemos planejar uma saída para nós mesmos. Devemos nos esconder nas montanhas, desaparecer ou encontrar um lugar para nos enterrar? Aletheia ficou descontente. Claro que não, disse Paza, sacudindo seus tentáculos principais. Podemos ser uma força indispensável no reino humano. Heliaswit capítulo 992. Direção futura. Você quer dizer como bruxas do castigo de Deus? O rei, que é uma pessoa comum, talvez não pense assim. O poder não é determinado apenas pela força. Paza apontou para Zoe e disse, a verdadeira força está no que influencia os reinos humanos de hoje a mudarem. Isso não pode ser substituído e é exatamente onde está nossa força. Entendi o que você quer dizer. Exclamou Celine. Comparado à habilidade de combate, isso realmente é mais importante, acrescentou ao perceber de repente. Ah! Disse Zoe. Pode me deixar fora disso. Essa tarefa seria adequada para Faldi e os demais. Ei, que diabos você está falando? Exclamou Ellen, insatisfeita. Porque eu não consegui entender nada. Paz estava falando sobre conhecimento, disse o mais jovem extraordinário. Não existem já faculdades, bibliotecas e estudiosos particulares no mundo dos sonhos de Sua Majestade? Como tudo no mundo dos sonhos vem da memória dele, todos deveriam poder aprender.
Comparado aos históricos escolares seletivos, obviamente seria melhor absorver totalmente todo esse conhecimento. Desde que reservemos um tempo fora do nosso tempo livre, podemos começar a aprender as informações mais básicas. Não levaria mais do que dezenas de anos e Sua Majestade poderia ter um grupo adicional de ajudantes que entendessem o que ele quer. A energia das pessoas comuns vai desaparecer conforme o corpo envelhece, mas não precisamos nos preocupar com isso. Um século seria suficiente para fazer de uma bruxa do castigo de Deus herdeira de Sua Majestade. Essa é nossa maior vantagem. Paz acrescentou, especialmente depois que ele falecer. Só nós sabemos como o mundo vai ser. Se Sua Majestade Rolande quiser continuar seus planos, então só pode ter sucesso através de nós. Mesmo que não fôssemos bruxas, não seríamos muito afetados. De certa forma, seria desvantajoso para nós se houvesse qualquer tentativa de derrubar a vontade de Sua Majestade, mas a união das bruxas certamente responderia a isso. Por outro lado, se estivermos apenas responsáveis pelo conhecimento, isso seria bom para qualquer facção. Mesmo que não possuíssemos força de combate, ainda teremos força mesmo que seja muito leve. Isso não é a escola das nuvens. El resmungou. Segundo lendas, quando a maioria dos seres humanos ainda era ignorante, alguns sábios se uniram para atiçar as chamas da civilização. Eles ensinaram as pessoas a fazer trabalhos em ferro, tecer roupas e cultivar o gado até que os seres humanos povoassem toda a Terra da Aurora. Centenas de anos depois, eles atingiram o auge de seu poder. Todos os que estavam no poder buscavam conquistá-los a qualquer custo, e muitos membros então deixaram de se tornarem comunicadores conhecedores para serem a coleção privada dos que estavam no poder. O líder dos sábios descobriu esse ponto e transferiu a organização para as principais cidades-estado. Ele também estipulou que não deveriam se envolver facilmente na política, incentivando-os a focar apenas nos mistérios do mundo e na descoberta dos segredos das ruínas antigas. Como foram realocados para o topo de uma montanha coberta de nuvens o ano todo, todos chamavam de Escola das Nuvens. Embora essas pessoas raramente interagissem com o povo comum, seu status ainda era elevado. Não importava o quanto os reis no poder continuassem mudando, eles continuavam respeitosos com a Escola das Nuvens. Todo ano, enviavam um grande número de materiais de jovens estudantes, só para receber orientação desses sábios. Mas esse período não durou muito, pois o demônio logo se infiltrou na humanidade. A primeira batalha da vontade divina eclodiu. Foi nessa época que um boato perturbador se espalhou gradualmente. Afirmava que essas feras brutais e aterrorizantes foram introduzidas na Terra da Aurora por um sábio há centenas de anos. A reputação da Escola das Nuvens despencou, e foi tomada pelos demônios, sem líder disposto a dar uma mãozinha. Finalmente, tornou-se uma memória empoeirada dos livros de história. Pelo menos não vamos conspirar com o demônio, disse Celine defensivamente. E o título de gerente do conhecimento não é tão ruim assim. É melhor do que os títulos que a sociedade da missão definiu. De qualquer forma, isso é apenas uma orientação preliminar. Qualquer plano para o futuro só pode ser decidido após a vitória contra os demônios. Paza disse sorrindo e acariciando a cabeça de Celine com seu tentáculo. Bem, vamos ajustar o instrumento da alma. Após a conclusão das celebrações do lado de fora, também deveríamos ter terminado nossos preparativos aqui. Não acho que Sua Majestade tenha paciência para esperar até amanhã. Quando os moradores da cidade ainda comemoravam a vitória, Rolande já havia entrado na terceira cidade da fronteira enquanto liderava o exército da Frente Unida. Ele certamente era impaciente. Se a cidade demoníaca no fragmento de memória era de centenas de anos atrás, então as informações armazenadas no cérebro desse demônio sênior seriam as informações mais recentes sobre o inimigo. Dada a ineficácia dos canais convencionais de inteligência para alienígenas, a importância dessa oportunidade foi particularmente importante. Assim que entrou na área central do salão, notou algo estranho. Ele viu que as bruxas de Taquila alinhavam em uma fila organizada no centro do salão com sua líder, a tripla portadora original, a bruxa sênior. A bruxa do castigo do Deus colocou os cotovelos em posição nivelada e sobrepôs os dedos ao peito, antes de se curvar para ele. Não era a primeira vez que via esse jeito estranho de saudação, já que geralmente era uma cortesia especial das bruxas de nível inferior aos seus superiores. No entanto, antes mesmo que ele pudesse fazer perguntas, os três porta-aviões também sobrepuseram seus tentáculos à frente do corpo e caíram no chão. A voz de Paza também ecoou em sua cabeça. Obrigado, Vossa Majestade.
Taquila sempre será leal a você. Isso deixou Roland um pouco surpreso. A última vez que ela agradeceu provavelmente foi porque havia uma chance de derrotar os demônios e se vingar, mas o significado da última frase era obviamente diferente. Embora a Frente Unida exigisse que todos os líderes da coalizão trabalhassem para o líder, o comportamento respeitoso do outro partido lhe dizia que esses dois não eram a mesma coisa. De repente, lembrou-se de que as bruxas seniores eram a classe alta da União, e que só precisariam saudar os três transcendentes dessa forma. Isso significava que o consideravam um dos três chefes da União? Embora não entendesse por que a atitude deles havia mudado tanto, depois de tanto tempo no poder, ainda era sensível o suficiente para saber que agora não era o momento certo para investigar. Roland tossiu 2 vezes e tratou como uma saudação normal. Não é necessário me agradecer. Essa vitória pertence a todas as pessoas presentes. Aliás, como está a preparação para a transferência de alma? Podemos começar a qualquer momento. Paz apontou para um núcleo mágico roxo atrás dela. Por favor, venha comigo. Enquanto a seguia até o centro, Roland notou que havia 2 camas de pedra ao lado dela. Na cama da esquerda, havia um soldado do exército de castigo de Deus sem pés. Seu cabelo era grisalho e era óbvio que ele havia se transformado há muito tempo. A cama da direita tinha uma figura que não podia ser descrita como humana. Não só faltavam os membros, como até a armadura preta do corpo estava cheia de depressões. Era difícil imaginar que ainda estivesse vivo nessas circunstâncias. De modo geral, ele não conseguiria sobreviver até agora, explicou Zoe, como se tivesse visto suas dúvidas. Se o tratamento da senhorita Nana não estivesse disponível, deveria ter morrido no mesmo dia. Além disso, Lady Agatha também ajudou muito, caso contrário, não teríamos conseguido conservar a névoa vermelha por tanto tempo. No entanto, para evitar que o demônio Senor se recuperasse na estrada, uma série de ajustes foi necessária. O resultado é o que você pode ver agora. A adaptação? Wendy disse confusa. Como? É muito simples. Assim que começar a aparecer, eu tentaria. Assim, a maior parte de sua magia seria consumida para autocura. Era a primeira vez que eu fazia um trabalho assim, então quase fiz ele parar de respirar, disse Zoe, atônita. Na verdade, parecia que ela estava ansiosa por isso mais que isso. Percebendo que o clima estava um pouco tenso, Roland pigarreou e disse, nesse caso, não vamos perder tempo. Devemos começar a transferência agora. Como desejar, Celine estendeu seu tentáculo principal e o inseriu no núcleo. Release capítulo 993, Interrogatório da Alma, parte I. O núcleo mágico, que tinha a forma de um fuso gigante, de repente se expandiu emitindo uma luz roxa. Sua luminescência iluminava todo o salão. Ele flutuava 2 metros acima do chão e começou a girar, parecendo um carrossel fabuloso. Vendo isso, Roland teve que admitir que o poder mágico, até certo ponto, não podia ser explicado por conceitos físicos. Depois que essa estrutura esquelética se expandia automaticamente, todas as suas partes podiam de alguma forma permanecer no ar sem cair no chão sob a influência da gravidade. Parecia que havia uma mão invisível mantendo-os juntos. Como a civilização subterrânea criou essas coisas? Ele olhou para Paza. Você pode fazer cópias deles se eu te der os mesmos materiais? Receio que não possamos fazer isso por enquanto, Vossa Majestade. Paza balançou a cabeça. Embora eu relute em admitir, a civilização subterrânea tinha um entendimento mais profundo do poder mágico do que a União. Celine já é uma das melhores pesquisadoras da sociedade Quest, mas até ela só aprendeu a operá-las nos últimos séculos. Estamos com falta de pessoal. É um grande problema. Celine se virou. Não podemos ativar o núcleo mágico simplesmente injetando nosso poder mágico nele. Temos que nos conectar aos milhares de sensores que está nele. Pessoas comuns nunca conseguem fazer isso. Em outras palavras, se eu quiser aprender a usar esse núcleo mágico, preciso transferir minha alma para um portador original da mesma forma que você fez? Tilly perguntou. Isso mesmo. Um inseto de verão nunca sabe o quão frio é o inverno. Um surdo nunca ouve nada no mundo. Celine suspirou com profunda resignação. Um ser humano mal consegue imaginar o que sinto quando estou operando o núcleo mágico. Também não consigo encontrar uma palavra apropriada na linguagem humana para descrever esse sentimento específico para você. Dado isso, agora só o Paz e eu podemos controlar um núcleo mágico. Espera. Quer dizer que o tentáculo principal em você, que parece desgastado,
E na verdade muito sensível. Roland ficou surpreso. Sim. Não só os tentáculos principais, mas também os outros tentáculos em nós são altamente sensíveis, confirmou Celine. Eles conseguem sentir o cheiro e sentir frio e calor, úmido e seco. Eles conseguem sentir até o menor toque, e os tentáculos principais podem até capturar o fluxo do poder mágico. Então, uma vez que você transfere sua alma para um portador, não conseguirá mais se adaptar a um corpo humano. Você tem interesse? Não, eu só estava curioso. Roland desviou a cabeça para interromper a conversa. Ele precisava esvaziar a mente em um momento tão crucial. Ele se lembrava que o tentáculo principal de um portador original também era sua arma e, segundo Pilis, os portadores eram tão poderosos quanto as bruxas do castigo de Deus em termos de força física. Com base no que Celine havia dito agora, ele percebeu que um homem comum incapaz de sentir o poder mágico nunca poderia estudá-lo em profundidade. Sem um método confiável de observação e medição, este estudo só pôde ser conduzido por alguns portadores originais, por enquanto. O núcleo 3 foi ativado no modo instrumento da alma. A transferência da alma está prestes a começar. A voz de Celine interrompeu seus pensamentos. Ao ouvir isso, Paz e Aletheia também inseriram seus tentáculos principais no enorme aparato difuso. Roland arregalou os olhos, com medo de perder um único detalhe do processo. No entanto, esse processo de transferência não parecia tão extraordinário quanto ele imaginava. 2 feixes de luz saíam do núcleo e cobriam as 2 camas de pedra abaixo. O poder mágico dentro da estrutura esquelética começou a se intensificar. Após 15 minutos, Celine suspirou aliviada. Bem, somos sortudos. O instrumento capturou a alma do demônio. Agora, tudo o que precisamos fazer é esperar que ele entre no corpo do guerreiro do castigo de Deus. É só isso? Roland piscou. Sim, na verdade, a transferência de alma é um processo de troca de chaves, explicou Paza. Se você tivesse observado o processo através de uma pedra de 5 cores, teria visto o feixe de luz do demônio se mover até o guerreiro do castigo do Deus. Antes que a bruxa antiga terminasse sua frase, o guerreiro do castigo do Deus que estava deitado imóvel na cama abriu os olhos de repente. Seu rosto estava contorcido e, por isso, parecia exibicionalmente feroz. Ele não conseguia parar de tremer e seus dedos, que pareciam madeira morta, torceram violentamente. Alguns sons estranhos saíram de sua garganta. Ao ver isso, todas as bruxas ao redor deram um passo para trás inconscientemente. Não se preocupe. Essa é a reação normal logo após a alma entrar em um corpo desconhecido, disse Zoe. Não ficamos com melhor aparência quando transferimos nossas almas para os guerreiros do castigo de Deus pela primeira vez. Mal conseguimos comer ou beber sem a ajuda de outra pessoa. Roland imaginou a cena, um grupo de bruxas antigas exiladas que ficava tateando em uma caverna subterrânea fria por 12 anos. Ele ficou profundamente impressionado com a força de vontade dos sobreviventes da Taquila. Agora que o demônio está em pânico e confuso, é hora de começarmos, lá de Camila. Zoe olhou para todos e continuou. Não importa o que queiras saber, pode me perguntar diretamente. Vou repetir o que ouvi do demônio. Ela fez uma pausa. E eu tenho um pedido. Pode falar. Roland assentiu. Desde que eu não faça um gesto de pare, por favor, não pare a ressonância mental, não importa o que aconteça. Zoe enfatizou cada palavra com a devida força. O interrogatório é o mais importante. Isso. Camila Dari parecia hesitante, o que era raro. Eu prometo. Sem hesitar, Roland aprovou o pedido de Zoe. Vendo a determinação dela, ele achou que não precisava se preocupar tanto e realmente queria respeitar o desejo dela. Se for assim, vou começar a usar minha habilidade agora. O mordomo-chefe da ilha adormecida olhou profundamente para Roland e então colocou uma mão no ombro de Zoe e a outra no ombro do guerreiro da punição de Deus. No momento seguinte, Zoe parecia miserável. Parecia que ela não conseguia se conter de rosnar. No entanto, Roland imediatamente soube que esse rugido devia ter vindo do demônio e que talvez ele pudesse de alguma forma rugir pela boca da bruxa na ressonância mental. O que você fez comigo? A voz de Zoe soava totalmente diferente agora. Estúpidos rastejantes, espécies de baixa qualidade, me soltem. Senão, vou fazer essa mulher sofrer. As bruxas não conseguiram evitar ofegar. Zoe está. Não se preocupe. O demônio está só blefando, disse Ana, calmamente. Olhe para o dedo dela.
Nesse momento, os outros notaram que a bruxa do castigo do Deus levantou um dedo e o sacudiu com facilidade. Aparentemente, ela não era controlada pelo demônio. Roland rapidamente entendeu por que ela agia assim. Em comparação com um método de perguntas e respostas, deixar o demônio falar pela própria boca era uma abordagem melhor, pois daria menos tempo para pensar e se preparar. Você foi derrotado por nós. Roland zombou. Se somos rastejantes burros, e você? Eu estava derrotado. A voz de Zoe soou muito mais grave de repente. Ela parecia atordoada e presa em agonia. Roland não conseguia dizer se a expressão dolorida vinha da própria Zoe ou do demônio confuso. Ele não queria dar ao inimigo chance de respirar, então continuou pressionando o demônio. Sim, você foi crivado de balas, e seu exército foi aniquilado. Metade dos seus soldados foi morta no campo de batalha, e a outra metade não conseguiu fugir de volta para Taquila no final. Queimamos milhares deles e destruímos seu acampamento subterrâneo. Então me diga quem é a espécie de baixo grau? Roland gritou a última pergunta para o demônio. Não, isso é impossível, a menos que... Zoe balançou a cabeça violentamente. Depois de um momento, ela olhou para cima e murmurou surpresa. Você conseguiu um fragmento de legado e melhorou sua espécie. Você criou essas armas. Baseado no conteúdo do fragmento. Roland capturou as palavras-chave instantaneamente. O que é um fragmento de legado? O que você quer dizer com o Pegrade? Heleazwit capítulo 994, Interrogatório da Alma, parte 2. Por um momento, Roland quis brincar com o demônio dizendo, você também é membro do Tadarim? Me perdoe. Eu não te reconheci. No entanto, ele acabou desistindo dessa ideia. Afinal, ele veio aqui para interrogar o demônio. Ele não queria minar sua própria autoridade. No estado de ressonância mental, o demônio conseguia entender e falar a língua humana, mas quando encontrava uma palavra sem contraparte em sua própria língua, parafraseava a palavra. Diante disso, pode ser que ele entenda mal ou use mal as palavras mais comuns na língua humana. Em vez de responder às perguntas de Roland, o demônio falava em agonia. Não, não faz sentido. Você nunca entrou no reino do Mar do Céu, e nunca poderá fazê-lo. Como você pode conseguir um fragmento de legado? Mas se você não tem um, como pode me derrotar? Você está mentindo. Eu, Cabradabi, nunca vou acreditar em você. Como a alma do demônio havia sido transferida para o guerreiro do castigo do Deus, ele mal conseguia controlar suas próprias emoções naquele momento. Antes do interrogatório, Roland decidiu aproveitar essa oportunidade para enganar o demônio e fazê-lo vazar informações que ele nunca mencionaria em circunstâncias normais. Ele continuou a pressionar o demônio. Precisa de mais dicas. Você falhou em atrair meu exército para sua armadilha e teve que nos enfrentar no campo de batalha, mas antes que seu exército se aproximasse, sofreu pesadas baixas. Você liderou suas tropas para se juntar à luta, querendo reverter a situação. Assim que você pousou, porém, foi abatido pelas bruxas do castigo de Deus. A luta entre você e as bruxas durou cerca de 10 segundos, e ela foi quem liderou as bruxas para te derrotar. Tente ler a memória dela e aí verá o quão vulnerável você parecia no campo de batalha. De repente, o demônio sênior parecia deprimido. Zoe interrompeu o demônio mostrando o que havia acontecido durante a batalha. Ela levou apenas um momento, pois a ressonância mental acelerou significativamente o ritmo da troca de informações. Você não pode mudar o resultado da batalha negando, e seu pensamento me parece ridículo. Roland zombou. Nunca fomos ao reino do Mar do Céu, então não podemos possuir um fragmento de legado. Sugiro que unificemos o conceito primeiro. Se você não me disser o que é um fragmento legado, como posso responder sua pergunta? Talvez, aos nossos olhos, isso não seja algo valioso de verdade. Inseto estúpido, você só pode estar brincando. Cabradabi soou muito irritado. É a causa da batalha da vontade divina e determina o destino da espécie. Você acha que não é precioso? Paz de repente pensou em algo. Espera, o fragmento parece um cristal vermelho. Tem o formato de um fuso e pode levar qualquer um perto para um salão espaçoso onde verá algo incrível. As relíquias dos deuses! Exclamou Tilly com voz grave. Você os chama de relíquias dos deuses. E claro, vocês são apenas rastejantes de baixa qualidade, respondeu o demônio com desdém. Eles não têm nada a ver com divindades. Cada espécie tem um fragmento assim. Eles podem se aprimorar engolindo, e quando o perderem,
se tornarão alimento para as outras espécies. Agora, você percebe quão burro você é? Quando aqueles covardes subterrâneos desapareceram, você ainda se escondia em um canto no chão. Como você conseguiu o legado deles? Ao ouvir isso, o coração de Roland disparou de repente. Por isso era tão certo que os seres humanos não conseguiriam um fragmento ou uma relíquia. Os 4 pergaminhos ilustrados representam 4 civilizações diferentes. Uma civilização precisava derrotar outra para obter seu legado. Durante a primeira batalha da vontade divina, quando a civilização subterrânea estava extinta, estávamos ocupados lutando contra demônios. É impossível roubarmos a civilização subterrânea de sua relíquia. Ele olhou ao redor e viu que todos tinham uma expressão séria. Aparentemente, todo mundo percebeu que acabara de ouvir informações importantes. Primeiramente, o que o demônio disse confirmou que as bruxas de Taquila pensavam sobre as relíquias. Roland ainda se lembrava que Wendy exclamou: como é que lutamos por centenas de anos só por causa de uma pedra inútil? A vontade divina é tão cruel. Agora ele descobriu que uma relíquia não só determinava a sobrevivência da civilização, mas também tinha alto valor prático para outra civilização. Isso significava que nenhuma parte nessa batalha estaria disposta a conciliar. Em segundo lugar, segundo Cabradabi, os demônios já haviam se aprimorado. Embora não mencionasse o processo específico de engolir uma relíquia, aparentemente atribuía todo o progresso que uma espécie fez e a invenção de novas armas à relíquia. Roland não pôde deixar de se perguntar: talvez possam herdar o conhecimento acumulado por outra espécie ao engolir uma relíquia. Dado isso, eles criaram os monstros esqueletos gigantes e os estranhos demônios baseados na tecnologia da civilização subterrânea. Isso é incrível. Nem mesmo a Revolução Industrial consegue alcançar esse tipo de efeito. Uma revolução assim precisa de muitas matérias-primas e trabalhadores profissionais, e só acontece quando há um enorme avanço tecnológico. Em comparação, herdar conhecimento engolindo uma relíquia soa como transferência da força na ficção de Kung Fu. Uma espécie será extinta e perderá tudo para seu oponente após perder sua relíquia. Se for verdade, é realmente um segredo assustador. Não pode ser considerado segredo. É uma notícia importante para os seres humanos, mas não afetará o resultado da batalha da vontade divina. Para qualquer parte nessa guerra, conhecer a importância das relíquias não garante a vitória final. Os seres humanos nunca tiveram uma ideia clara sobre as relíquias até agora. É por isso que não conseguimos nos unir para a luta nos últimos milhares de anos e perdemos repetidas vezes nas batalhas. Os seres humanos não podem competir com as outras espécies retratadas nos pergaminhos de pintura. Perdemos tempo demais com brigas internas. A boca de Roland ficou seca. Ele lambeu os lábios e escolheu a pergunta mais crucial entre todos os pensamentos que passaram por sua mente. Como você também se refere a essa guerra como batalha da vontade divina, acredita que ela foi organizada por divindades? É assim que você pensa em vontade divina? O demônio sênior soava muito mais calmo desta vez, provavelmente porque havia permanecido silencioso por muito tempo e teve a chance de se preparar durante esse período. Bem, não parece ruim contar a verdade antes de você morrer. Escutem com cuidado, insetos. A batalha não tem nada a ver com as divindades. É só entre as civilizações. O vencedor final poderá melhorar e abrir a porta da fonte da magia. Quando isso acontecer, o vencedor ganhará poder onipotente e sua vontade se tornará a vontade divina. Mas esquece, seus idiotas. Você nunca terá essa chance. Você está condenado a perecer. Como você sabe disso? O quê? Você acha que eu, Cabradab, continuarei a falar com você? O demônio sênior zombou. Como assim? De repente, Roland percebeu algo errado e chamou: Zoe. Receio que essa mulher não possa ouvir sua voz por enquanto. Você usou um truque de transferência de alma para confundir minha mente e depois usou a habilidade de ler mentes para ler meus pensamentos. Pernalonga, você realmente não fez nenhum progresso nos últimos séculos. Zoe agora soava fria e sem coração. Você ousa pregar truques de mágica comigo. Você está indo para encrenca. Eu sou Cabradabi. Embora eu não possa controlar este corpo, por enquanto, isso não significa que eu não possa usar meu poder mágico. Camila. Roland gritou para o chefe butler da ilha adormecida. Já é tarde demais. Diga adeus a essa fêmea. Com uma risada aguda, Zoe fechou a boca. Camila Dari ficou pálida, como se não acreditasse no que havia acontecido. A alma no guerreiro do castigo de Deus desapareceu.
Heleaswitch capítulo 995, Interrogatório da alma, parte 3º, o que? Todos ficaram horrorizados e olharam para Zoe ao mesmo tempo. O que Cabradabi disse não soa vanglória. Como a bruxa do castigo do Deus foi conectada ao demônio por Camila, a alma do demônio que havia desaparecido deve ter entrado sorrateiramente no corpo de Zoe. Aletheia foi a primeira a agir. Enquanto Camila gritava alarmada, ela balançou seu tentáculo principal, forte o suficiente para esmagar um Devil Beast, contra Zoe. Ela não poupou esforço para pressionar Zoe contra o chão e até o chão de ardósia onde a bruxa do castigo do Deus havia caído se rachou. Zoe cuspiu um bocado de sangue e desmaiou. O salão mergulhou em silêncio. Todos no salão entenderam que Aletheia lançou um ataque repentino para impedir que a bruxa do castigo do Deus causasse danos, já que o demônio pode ser capaz de controlar Zoe através da conexão mental. Uma vez que conseguisse espalhar a bruxa do castigo do Deus uma área anti-magia, por menor que fosse, causaria danos significativos. Isso era especialmente verdadeiro para a maioria das bruxas, que não estavam preparadas para tratar Zoe como inimiga. Em comparação com essas bruxas, Aletheia, ex-comandante do exército abençoado, era muito mais experiente em combate. Ela agiu logo depois que o demônio fez sua ameaça e não deu chance de reagir. Zoe foi derrubada pelo tentáculo principal de Aletheia e apareceu como um boneco durante todo o processo. Ela não reagiu nem resistiu como as outras bruxas esperavam. Parecia que o demônio não conseguiu controlar com sucesso a bruxa do castigo do Deus. Será que a alma do demônio realmente entrou sorrateiramente no corpo da Zoe? Depois de um tempo, Roland quebrou o silêncio. Nunca me deparei com uma situação dessas. Camila ainda parecia assustada. Ressonância mental é apenas um método de comunicação. Como Cabradabi conseguiu sair do próprio corpo e entrar no corpo da Zoe através da conexão mental? Tem certeza? Tilly franziu a testa e perguntou. Não podemos ter certeza até que a Zoe tome a iniciativa de falar conosco. Aletheia afrouxou o aperto na bruxa do castigo do Deus, mas ainda prendeu no chão. Almas não sobrevivem sem portadores. Caso contrário, não teríamos que depender dessas coisas deixadas pela civilização subterrânea. Embora destruir sua alma no processo seja uma possibilidade, também é possível que ele tenha conseguido transferir sua alma com sucesso para o corpo de Zoe. Temos que nos preparar para o pior. Acho que tem um jeito de descobrir. Roland pensou por um momento. Se eu trouxer o feixe de luz da Zoe para o meu mundo dos sonhos. Não posso concordar com isso. Wendy interrompeu imediatamente. Vossa Majestade, deve evitar correr riscos ao máximo. A segurança de Vossa Majestade é de extrema importância. Sim, concordo com a Wendy. E se o demônio conseguir ocupar seu corpo? Nightingale acrescentou. É um verdadeiro demônio sênior, não um perdedor no campo de batalha da alma. Eu posso controlar o risco. Roland diminuiu o passo para considerar suas contramedidas. Se o demônio entrar no mundo dos sonhos com Zoe, ele aparecerá em um certo lugar. Desde que enviemos um grupo de bruxas do castigo de Deus para o mundo dos sonhos para me ajudar, poderemos matá-la antes que ela se adapte ao novo mundo. Mais importante ainda, o mundo dos sonhos é diferente da ressonância mental. Não importa o que aconteça nesse mundo, isso nunca vai afetar o mundo real. Quando eu acordar, o tempo no mundo dos sonhos vai parar e todos os visitantes serão forçados a sair. Considerando que, mesmo que a alma de Zoe seja substituída pela do demônio, vou conseguir ter uma ideia clara da situação atual e voltar em segurança. Mas... Nightingale mordeu os lábios e se virou para olhar Ana. Vamos, diga algo para convencê-lo. Concordo com ele, disse Ana, o que estava totalmente além das expectativas das outras bruxas. Por quê? Wendy e as outras bruxas ficaram atônitas. Porque ele já fez o mesmo por mim, respondeu Ana seriamente. Se ele tivesse ouvido os outros e não tivesse corrido o risco de vir me resgatar, eu já teria sido enforcado há muito tempo. Não consigo me convencer a impedir que ele vá salvar a Zoe. E acredito no julgamento dele. Ele sabe que não está mais sozinho. Ela olhou nos olhos de Roland enquanto conversava e então sorriram tacitamente um para o outro. Aletheia permaneceu em silêncio por muito tempo. Tenho que agradecer em nome da Zoe, independentemente do resultado. E eu gostaria de ouvir a Zoe agradecer a mim pessoalmente. Roland assentiu. Vou escolher nossos guerreiros mais capazes, disse Paz agradecido. A propósito, antes de entrarmos no mundo dos sonhos, por favor, continue com a ressonância mental. Ele sorriu de lado.
Zoe pediu para mantivermos a conexão mental até ela fazer um gesto de parar. Se ela estiver lutando com o demônio no mundo da consciência, provavelmente vai vencer no final. Ei, mulher, adivinha o que seus amigos insetos vão fazer? Zoe levantou a cabeça para olhar para o demônio sênior e depois olhou para si mesma. Seu peito inchou um pouco. Embora ainda fosse quase de peito reto, achava que esse corpo ficava muito melhor do que um corpo masculino mais áspero. Ela podia sentir claramente suas próprias mãos e pés novamente, mas como não cortava o cabelo há muito tempo, agora cobria sua testa. Ela sentia como se tivesse entrado no mundo dos sonhos. Eles devem te considerar um inimigo e te cercar firmemente. Cabradabi zombava. Depois que descobrirem o que aconteceu, você tem 30% de chance de ser preso. Quando isso acontecer, você será amarrado a uma cama de ferro e imerso na própria excreção como um verme burro. Claro, você também tem 70% de chance de ser executado imediatamente. Afinal, é costume você sacrificar alguns dos seus para evitar mais perdas. É algo que você sempre fez há 400 anos. Zoe olhou ao redor e não viu nada além da escuridão. Ela se perguntava por que conseguia se ver e ao demônio tão claramente em um lugar tão escuro. Ei, eu te assustei para valer? Ou acha que pode escapar dessa luta permanecendo em silêncio? Cabradabi soava agitado. Minha paciência é ilimitada. É melhor você se apressar e entender a situação em que está. Não vamos morrer aqui, mas se você dedicar toda a sua energia a me agradar, talvez eu deixe você sofrer menos. Nunca imaginei que um demônio falasse tanta besteira antes de uma luta. Zoe arrancou uma tira de pano da manga e a usou para prender o cabelo. Se eu fosse você, nunca zumbaria na frente de um inseto, mesmo que dominasse sua língua. Continue falando por enquanto. Logo, você só vai conseguir gritar. O demônio zombou. Posso sentir o poder da sua alma. É muito mais forte do que as almas da maioria dos insetos. Você será um excelente adversário para mim. É bom lutar contra você na minha última batalha. E depois? Quando eu for executado, o que vai acontecer com você? Você me envolveu nessa briga só porque quer descontar sua raiva em mim? Sim, isso mesmo. Lutem. Matem. Tortura. Atualize. Bullying. Essa é a atitude de uma espécie avançada. Você esperava que eu me ajoelhasse no chão e implorasse por misericórdia. Cabradabi soltou um longo e alto grito. O que há de tão assustador na morte? Minha alma será acolhida pela fonte da magia e, quando minha espécie alcançar o topo, minha alma retornará ao mundo. É melhor você se apressar, disse Zoe com a cara séria. Eles vão me executar a qualquer momento. Fique tranquilo. Cabradabi sorriu de forma sombria. Você não entende os mistérios da magia. Neste mundo de consciência, o tempo se tornará lento e controlável. Aqui, você vai sentir que um piscar de olhos pode durar vários anos. Em minha última batalha, então farei o possível para me satisfazer. Heliaswit capítulo 996 Luta com a dor. Muito tempo. Mas cheio de prazer. Ela sentia como se tivesse retornado ao campo de batalha de 400 anos atrás. Mas desta vez, ela não precisava se preocupar com a dor do fracasso ou ver seus amigos morrerem em seus braços. Ela estava livre do pesado fardo da responsabilidade. O melhor de tudo é que tanto ela quanto o demônio podiam sentir dor. A dor tornava a luta real. Feminino. Tenho que dizer que você fez um bom trabalho, disse Cabradabi enquanto jogava o braço decepado de Zoe no chão. Embora você seja um inseto, é muito mais forte que a maioria dos seus. Eu realmente não escolhi a pessoa errada. Sua apresentação me agrada. Sério? Zoe respondeu vagamente, então cuspiu um pedaço de carne pela boca. Infelizmente, sua carne tem gosto horrível. Seria o 5º dia desde que a batalha começou. Ou no 7º dia. Era difícil estimar a passagem do tempo sem o sol, a lua e as estrelas, então ela só podia estimar aproximadamente com base nas reações naturais do corpo. O tempo aqui deve ser fixo em um ciclo. Por exemplo, sede e fome desapareceriam de repente quando se tornavam evidentes e depois se reiniciavam. Era sensato considerar esse ciclo como um dia. Caso contrário, seria impossível para as pessoas lutarem por anos. Eles perdiam força e não conseguiam se mover em poucos dias. Ela sentiu uma dor aguda no braço, onde ele havia sido cortado. Obviamente foi uma batalha injusta. O demônio podia criar uma espada longa com seu poder mágico, enquanto ela só tinha braços, pernas e dentes. Mas Zoe não se importava se era justo ou não. Porque vitória ou fracasso não era importante.
No campo de batalha antigamente, ela precisava matar o inimigo e se proteger, mas não ali. Aqui, os membros decepados se regenerariam. Por mais gravemente ferida, ela não perderia a consciência. Sem a morte, a dor se tornou eterna. Não era necessário usar uma espada para causar dor. Ela percebeu que era a primeira vez que o demônio tomava a iniciativa de desacelerar o ritmo e falar. Mas sua persistência não significa nada, disse o demônio sênior, enquanto pressionava seu ombro ferido. O ferimento sangrento se recuperou rapidamente. Ataques assim não significam nada para mim. Se quiser me bater com os dentes, receio que vai se decepcionar. Vou arrancar seus dentes um por um e depois fazer você engolir. Prepare-se. Mas você ainda sente a dor, não sente? Zoe ofegou e viu seu braço se recuperar. Aliás, gostaria de perguntar mais uma coisa. Essa dor é particularmente familiar? Feminino, o que quer dizer? Não, eu preciso ter paciência. Não posso deixar que ele veja minha embriaguez, pois isso diminuiria a diversão. Apesar disso, ela ainda não conseguiu evitar rir. Quando você estava meio morto, deveria ter sentido isso todo dia. Ela apontou para a omoplata, ser esfaqueado aqui e ter sua carne cortada. Com o quanto seu corpo tremia, você devia estar se sentindo mal. Ah, esqueci de te contar. A pessoa que cuidou de você no caminho fui eu. Bug. Cabradabi ficou furioso e ergueu a espada, rosnando. Eu vou te esmagar. O 16º dia, ou talvez mais. O chão escuro estava coberto de sangue, principalmente marrom avermelhado, e um pouco de azul preto. Além disso, membros quebrados, órgãos internos. E, claro, os dentes estavam espalhados por toda parte. Embora as partes perdidas se regenerassem em breve, o sangue e as partes dispersas não desapareceriam. Nesse ambiente, eles escorregavam acidentalmente repetidas vezes. Mas por causa disso, Zoe ganhou duas armas, uma das coxas e metade da coluna do demônio. O primeiro era como um martelo curto, e o segundo podia ser usado como espada. Desde que não atingissem diretamente a espada mágica do demônio, eram bastante úteis para ela. 400 anos era tempo suficiente para torná-la especialista em todos os tipos de armas. E seu lugar favorito para atacar ainda era o ombro. A dor às vezes não tinha relação com o tamanho da ferida. Se você está cansada, talvez faça uma pausa agora, disse Zoe, pendurando a coluna na cintura e movendo os pulsos dormentes. Afinal, você tem que me torturar por muito tempo. Seria melhor ir com calma. O demônio não respondeu pela primeira vez. Seu peito arfava enquanto respirava fundo, e seus olhos escarlates encaravam o extraordinário. O desprezo inicial desapareceu de seu rosto humano. Sua força relativa não havia mudado. As várias habilidades de um demônio sênior garantiram sua posição superior nessa luta. Zoe precisava pagar várias vezes o custo para atacar sua oponente. Quando cometia um erro, sofria por muito tempo. Não era incomum que seus dedos estivessem quebrados e sua barriga estivesse rasgada. Mesmo assim, a atmosfera mudou gradualmente. Zoe não deu atenção ao silêncio deles. Deixe-me perguntar. Esse espaço foi criado por você? O demônio provavelmente precisava descansar um pouco. Cabradabi disse lentamente. Este é um fluxo de consciência, uma combinação de poder mágico e alma. Não precisa de ninguém para criá-lo. É difícil de entender para um inseto como você. Quase ninguém tem chance de entrar no fluxo de consciência. Já vi um maior, tão completo quanto o mundo real. Ela interrompeu. Havia árvores, céu e terra. Não é como aqui. Não há nada aqui. Besteira, mulher. Rugiu o demônio. Você não faz ideia de quanto poder mágico ele consome para construir entidades no fluxo de consciência, muito menos um mundo completo. Só a fonte da magia pode fazer isso. É a fonte da magia de novo. É como o domínio das divindades, uma ilusão. Ninguém esteve lá, mas falam como se tivessem visto. Zoe tirou o osso da coluna e segurou com a mão. Isso está gravado na herança. Mas você não saberia nada sobre isso. Então pode elaborar mais e apresentar alguma evidência para me convencer? Mulher, você acha que sou tolo? Cabradabi ficou furioso. Como eu, Sr. Cabradabi, posso ser enganado por uma técnica tão desajeitada? Antes que terminasse suas palavras, uma lança perfurou sua cabeça. A lança branca era a espinha lançada por Zoe. Já que você não quer dizer nada, então o resto acabou. Quando quiser conversar sobre isso, vamos descansar de novo.
Ela segurou o osso da coxa e correu em direção ao demônio cambaleante. Dezenas de dias depois. Por quê? Perguntou Cabradabi, que havia perdido completamente seu ímpeto original. Ele segurava sua espada mágica na frente do peito, olhando para Zoe como se ela fosse um monstro. Você não teme a dor? A guerra há 400 anos me acostumou com ela, enquanto hibernar por 400 anos me fez esquecer. Se você recuperasse algo que sempre te acompanhou, teria medo. Zoe ergueu os lábios. Naquele momento, ela não precisava mais se esconder. Na verdade, tenho que te agradecer. Você compensou os sentimentos que o rei Roland não pode me dar. Você. São loucos. Este é apenas um breve momento comparado a centenas de anos. Agora, é sua vez de me agradar. Quando Zoe mais uma vez cravou os dedos no peito do demônio, a visão à sua frente se distorceu de repente. O sangue, a carne e as partes do corpo se transformaram em nada, e uma forte sensação de tontura dominou. Quando abriu os olhos novamente, viu a cúpula do salão da terceira cidade da fronteira. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.